Fala calouro e caloura, beleza? Como é que vocês estão? Bom, aqui é o professor de Química de vocês, Joel, e hoje a gente vai dar continuidade à programação do cursinho alternativo da UEPA e vamos falar sobre cinética química. Bom, para a gente falar de cinética química, a primeira coisa que a gente tem que entender é a sua definição. Ela é a parte da química que estuda a velocidade de uma reação e os fatores que alteram essa velocidade. Pela palavra cinética, sempre está intimamente ligada com velocidade, certo? Então vamos lá. Existem reações químicas que ocorrem em milésimos de segundo, como a explosão de uma dinamite, bem como reações que levam anos para acontecerem, como a degradação de um plástico. Então, voltando à imagem anteriormente, vocês vão observar aqui que existe, no caso, no lado esquerdo, uma foto onde mostra uma bomba sendo estourada, né? E ao lado mostra a questão da degradação dos plásticos, certo? Sendo que aqui está relacionado à velocidade com que acontecem essas reações químicas. Então, a cinética química ela está intimamente ligada e preocupada com as velocidades das reações químicas, bem como os fatores que alteram essa velocidade. Tudo bem? Dando continuidade, a velocidade média e a velocidade instantânea, portanto, podem ser levadas em consideração quando a gente está trabalhando acerca da cinética química. Bom, a velocidade média ela consiste em calcular a velocidade de uma reação considerando um tempo de ocorrência. Seu cálculo é feito de acordo com a relação da variação da quantidade de em um certo intervalo de tempo. Pensa comigo lá na física. O que significa dizer velocidade média? É uma variação do espaço sobre a variação do tempo, correto? Da mesma forma, a gente vai trazer aqui para a química. Só que ao invés de ser espaço, a gente vai trabalhar variação de concentração. E aqui ao lado eu coloquei para vocês, na foto esquerda, as três ocorrências, né, que a gente pode expressar essa velocidade. Variação da concentração pela variação do tempo, ou variação da massa pelo tempo, ou variação do número de mols pelo tempo. Tudo bem? Lembrando, a velocidade instantânea consiste em calcular a velocidade da reação em um determinado momento. Nesse caso, o tempo que tem que tender a zero. Como assim, professor? Bom, a velocidade instantânea significa que ela é aquela que não vai ser alterada com o passar do tempo. Ela vai ser aquela naquele determinado percurso, correto? Então, por que o tempo ele tem que tender a zero? Porque quanto menor o valor do tempo, significa que mais próximo de uma constante vai ter a velocidade, tudo bem? E aqui ao lado eu coloquei para vocês a próxima forma de expressar a velocidade de uma reação. Aí você pode levar em consideração os coeficientes estequiométricos. Lembrando, quem são esses coeficientes e como eu vou encontrar, professor? Eu vou encontrar a partir do processo de balanceamento da reação química, correto? Então, eu pego a velocidade da substância A, divido pelo seu coeficiente estequiométrico e assim sucessivamente, lembrando que eu tenho um sinal de igualdade entre eles, tudo bem? Aí você vai se perguntar, professor, mas qual é a diferença de eu achar a velocidade pela forma mais simples e essa? Significa que tem itens do Enem e algumas questões dos vestibulares que eles fornecem para a gente de primeira um dado sobre a velocidade de um determinado composto químico da reação. Então, nesse sentido, dá para utilizar a relação dos coeficientes estequiométricos, tudo bem? Então vamos dar continuidade aqui a esse conteúdo. Os gráficos das velocidades. Se a gente for analisar nesse gráfico, você vai perceber que a seta que está, não é seta, né? A curva em vermelho, ela indica pra gente que está havendo um crescimento com o passar do tempo. Se você analisar, conforme o tempo ele se passa, existe o que? Crescimento dessa curva vermelha, ou seja, a sua concentração em mol por litro, ela vai aumentando com o passar do tempo. E aí vai uma dica para o teu vestibular, aluno. Toda vez que essa seta ela estiver crescendo, significa que ela está falando que está sendo formado, portanto, trabalhamos com o produto. Logo, a seta vermelha indica que está sendo formado, ou seja, com o passar do tempo está crescendo, logo é o produto, certo? Da mesma forma, a gente vai fazer a mesma ideia para as outras curvas. Se a gente analisar a curva em azul, a gente vai ver que está ocorrendo um decréscimo com o passar do tempo. Então, nesse sentido, se eu estou tendo um decréscimo, significa que eu estou trabalhando com um reagente. E a seta verde também está acontecendo assim como a curva em vermelho, está tendo um aumento, portanto, ela é o produto. Tudo bem? Então, a partir dos dados da tabela, o que a gente pode afirmar? A gente pode afirmar que a curva vermelha corresponde ao NO2 e a curva em verde ao oxigênio, que unindo-se, eles são o quê? Eles são
eles são produtos, né? E aí eu tenho como reagente apenas a curva em azul. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos dar continuidade. Aqui ao lado também eu coloquei para vocês um gráfico a respeito da velocidade instantânea. Se vocês analisarem nesse gráfico ao lado direito, a gente vai ver que ele corresponde a uma velocidade em um determinado milésimo que está acontecendo aquela reação. Tudo bem? Então vamos dar continuidade. Bom, um dos conceitos importantes que a gente pode considerar na cinética química é a energia de ativação. O que é essa energia de ativação? Bom, para que haja a ocorrência de uma reação química, é muito importante que haja, digamos assim, um estímulo. E esse estímulo nada mais é que a energia de ativação. Essa energia de ativação, ela corresponde a uma energia mínima necessária fornecida para que haja o quê? Para que haja a reação, tudo bem? Então pensa comigo, aluno, no palito de fósforo e na caixa de fósforo. O que tem que acontecer para que o palito ele acende, ele pegue fogo? É preciso que haja o atrito entre o palito e a caixa de fósforo. Lembrando que quando eu faço o processo de atrito, eu estou gerando um fornecimento de energia. E eu fornecendo essa energia, eu produzo uma energia mínima necessária para que a reação ocorra. Portanto, estamos trabalhando com a energia chamada de energia de ativação. E aí eu coloquei um gráfico para vocês indicando melhor esse procedimento. Outro conceito muito importante é o que a gente trabalha do complexo ativado. O complexo ativado, ele corresponde a um estágio intermediário ou de transição de uma reação. Como assim, professor? É como se eu estivesse no estágio intermediário entre reagentes e produtos. Vocês sabem que os reagentes eles vão se agrupar para formar produtos, correto? Então, significa que esse complexo ativado seria o momento pelo qual os reagentes estão deixando de ser reagente e passam a ser produtos, certo? E aqui eu estou trabalhando um ponto muito importante, que é chamado de teoria das colisões. A teoria das colisões, ela indica pra gente, ela explica os choques entre as partículas dos reagentes para a ocorrência de uma reação química, sendo o choque um fator muito importante. Bom, para que haja uma reação química, não é necessário que eu coloque apenas reagentes dentro de um recipiente, correto? É necessário que ali dentro desse recipiente ocorra determinados processos, que é o que a gente chama de teoria das colisões. Aqui eu coloquei umas imagens para você, mas eu já vou voltar nelas. Vamos trabalhar tópico por tópico. E o primeiro, choques eficazes. Para que haja uma reação química, é necessário que haja choques eficazes entre as partículas dos reagentes. Outro ponto, a orientação do choque. Se vocês estão observando na imagem abaixo, vocês vão observar que o reagente AB está reagindo com XY. E lembrando, eles estão se chocando de forma frontal. Então significa o que, professor? Que se o meu choque entre as partículas for de raspão, se for por cima, por baixo, pelo lado, pela diagonal, eu posso não ocorrer uma reação. Eu posso fazer com que meus reagentes não consigam formar produtos. Nesse sentido, é necessário que, de acordo com a teoria das colisões, haja uma orientação do choque para a ocorrência de uma reação química. Tudo bem? Próximo, frequência do choque. É necessário uma frequência. Como assim uma frequência, professor? Frequência indica pra gente um número de alguma coisa em um determinado tempo. Aqui, nesse caso, vai ser número de choques em um determinado período de tempo. Então, é necessário que, além dos choques eficazes, além da orientação do choque, é necessário uma frequência desse choque. É necessário que as partículas se choquem cada vez mais, com uma frequência alta. E, por último, a intensidade desse choque tem que ser considerável. Tudo bem? Os fatores que alteram a velocidade de uma reação são bem simples de se analisar. Bora pensar na temperatura. O que você analisa quando eu aumento a temperatura, por exemplo, que eu estou fritando um ovo numa frigideira, quando eu aumento a temperatura e quando eu diminuo? Você vai perceber que quando eu aumento a temperatura, o processo de produção do meu omelete, do meu ovo, ele é de forma mais rápida. Entretanto, se eu diminuir a temperatura, eu posso não me preocupar, porque não vai queimar. É o famoso paraense, português, digamos assim, o senso comum, né? Ele não vai queimar. Portanto, se eu aumentar a temperatura, eu tenho o quê? Um aumento da minha velocidade de reação. Tudo bem? Próximo tópico. Concentração. Quando eu aumento a concentração, eu aumento a velocidade do quê? Da reação. Pensa comigo, aluno. Se eu aumentar a concentração
de um meu sistema, se eu colocar mais reagentes, a probabilidade para que haja choques eficazes, frequências eficazes, intensidade no choque e orientação do choque não vão aumentar? Correto. Se vai aumentar a probabilidade de choques efetivos, significa que eu aumento a velocidade da minha reação. Eu tenho essa probabilidade melhor, tudo bem? Pressão. Com o aumento da pressão, ocorre o aumento da velocidade. Como assim? Bora entender. Se eu diminuir o volume de um sistema, significa que eu estou aproximando o quê? As partículas dos reagentes, correto? Eu estou deixando as partículas dos reagentes mais próximas umas das outras. Com isso, eu estou favorecendo para que haja choques eficazes. E nesse sentido, eu tenho uma probabilidade que a velocidade da minha reação aumente. Tudo bem? E superfície de contato. Com o aumento da superfície de contato, ocorre o aumento da velocidade. Bora pensar no efervescente. Se você analisar na foto, bem ao lado de onde está escrito superfície de contato, você vai ver que se eu colocar um comprimido efervescente num copo de água e no outro recipiente colocar o mesmo comprimido, porém ele todo quebradiço, você vai observar que onde o comprimido ficou quebradiço, a velocidade de dissolução dele vai ser muito mais rápida, correto? Você já observou isso na prática, por exemplo, tomando Sonridor CAF, que é um medicamento para combater dores musculares. Esse medicamento, ele vai dissolver de forma mais rápida. Porém, no caso do comprimido por inteiro, vai dissolver de forma mais lenta. Nesse sentido, eu estou aumentando a minha superfície de contato quando eu deixo ele quebradiço. Nesse sentido, a minha velocidade da reação ela aumenta e ela é de forma mais rápida, certo? E um cuidado que vocês precisam entender, em algumas provas, em algumas questões, alguns itens do Enem, cobram a respeito dos catalisadores. Os catalisadores, eles são substâncias químicas que aceleram a velocidade da reação química, diminuindo a energia de ativação. Tudo bem? Certo? Então, se eu acelero a minha reação, se eu diminuo a energia de ativação, significa que a minha reação vai se dar de forma mais rápida. E os inibidores fazem um processo contrário, são substâncias químicas utilizadas para diminuírem a velocidade das reações e aumentando a energia de ativação. E por último, os venenos, que diminuem a velocidade das reações químicas e além disso podem parar uma reação de uma indústria. Que louco! Bom, lei da velocidade de uma reação. Ela relaciona a rapidez com que uma reação ocorre com suas concentrações em mol por litro, podendo ser enunciada da seguinte forma. Aí eu coloquei para vocês aqui. Essa daqui ela é a expressão que mostra, né? Onde eu tenho uma constante multiplicada pela concentração dos reagentes elevada a seus expoentes encontrados experimentalmente. E eu falei aqui que a somatória dos expoentes da lei da velocidade corresponde à ordem da reação. Então significa que se alfa mais beta for 2, a minha reação é de segunda ordem. Se alfa mais beta for 1, é de primeira ordem. Se alfa mais beta for 3, é de terceira ordem, assim sucessivamente. E para deixar mais um pouco fácil de entender a lei da velocidade de uma reação, eu coloquei o enunciado para vocês. E o enunciado diz o seguinte: a taxa de desenvolvimento ou velocidade de uma reação química a uma dada temperatura é diretamente proporcional ao produto de uma constante pelas concentrações dos reagentes em quantidade de matéria elevadas a seus respectivos expoentes encontrados experimentalmente. Ao invés de Deus que está escrito aqui, é seus, tá bom? E por último, a gente vai entender qual é essa aplicação da cinética química na nossa vida, né? Porque nada melhor é do que entender no nosso cotidiano. Bom, se a gente analisar o sistema digestório, como eu coloquei a primeira imagem para vocês, vocês vão observar que nosso sistema digestório, o nosso organismo, ele possui enzimas. E essas enzimas são aquelas que fazem com que os alimentos que ingerimos diariamente sejam triturados, passem por um processo de digestão de forma mais rápida, correto? Imagine só a gente comer um pedaço de carne de churrasco e demorar 2, 4, 5 dias para o organismo fazer o processo de degradação no organismo. Ia ser um processo muito lento, correto? Ou seja, a gente ia passar mal, ia ter que ir no médico, enfim. Mas graças a Deus a gente tem as nossas enzimas, certo? E essas nossas enzimas, elas são aquelas que vão
degradar esses alimentos, ou seja, elas vão fazer com que a velocidade da reação seja mais rápida, fazendo o processo mais rápido. Aí você vai se perguntar, mas qual me diz um processo, professor? Um processo, a gente pode citar a questão das enzimas, das amilases salivares. As amilases salivares são as enzimas que estão nas nossas bocas, nas nossas línguas, e elas fazem um processo de degradação principalmente de amido, certo? Então elas fazem com que o amido ele seja degradado de forma mais rápida do que demorado pelo sistema, certo? Próxima aplicação. Nós, seres humanos, a gente consegue direcionar, compreender, entender melhor e atuar em cima dos processos químicos dentro da indústria, por exemplo. Então, a gente consegue manipular essas velocidades, entendendo a sua natureza, enfim. Próximo, quando você já fez o experimento colocando roupa no varal, você percebeu que ao abrir a roupa no varal, você tem que a roupa vai estar mais exposta ao sol, ou seja, várias partes da roupa vai estar mais exposta, ou seja, a superfície de contato entre elas vai ser mais intensa. Nesse sentido, o que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que a velocidade vai ser mais rápida. Agora pensa só, se eu deixasse no sol a minha roupa toda embrulhada, ela ia secar com a mesma rapidez? Não. Então é por isso que uma das aplicações é quando a gente vai secar a roupa, colocando ela no varal. E a última é a respeito dos medicamentos. Eu não sei se vocês já perceberam, mas existem medicamentos que são em gel, né? Melhor dizendo, são cápsulas gelatinosas e medicamentos que são totalmente sólidos. Se vocês perceberem, a diferença está no processo com que esses medicamentos eles são degradados no nosso organismo para poder fazer o efeito para gente. E se vocês perceberem, remédios que são gelatinosos, eles têm maior facilidade e maior velocidade em fazer efeito dele. Por exemplo, quando a gente considera o medicamento Advil e o medicamento Dorflex. A diferença dos dois, tudo bem, são medicamentos com composição química diferente. Porém, se a gente analisar a questão da velocidade com que eles vão ser digeridos pela gente e vão ser mandados para o nosso sangue, a gente vai observar que o Advil vai fazer um efeito mais rápido, devido a ele ser gelatinoso. Então, além disso, tem outras aplicações, mas essas são as principais. Bom, se vocês gostaram, espero que vocês continuem estudando com a gente, vendo nossos vídeos, nossos conteúdos, e até a próxima. Bons estudos!